Boa noite, turma. Boa noite, professor. Meu nome é Cecília Rafaela e, junto com a minha colega Carolina, iremos falar sobre clonagem terapêutica. Tema esse abordado na nossa matéria de genética, ministrada pelo professor Rosseto, no curso de Medicina Veterinária da Universidade Católica de Brasília. Vamos lá? Inicialmente, vamos apresentar um apanhado geral sobre o tema clonagem, ok? A palavra clone deriva do grego clon e foi criada para denominar indivíduos que se originam de outros por reprodução assexuada, a partir de uma célula somática, responsáveis pela formação de tecidos e órgãos em organismos multicelulares. Esse processo, até alguns anos atrás, era apenas um mecanismo comum de propagação em algumas espécies de plantas e bactérias. Mas hoje, como veremos, possui diferentes propósitos e aplicações. Embora nosso enfoque seja a clonagem terapêutica, vale destacar que existem outros tipos de clonagem, como a clonagem natural e a clonagem reprodutiva. Falando brevemente sobre a clonagem natural, temos o exemplo da estrela do mar, a qual se fragmenta espontaneamente ou por acidente, e cada fragmento dá origem a outros seres vivos. Outro exemplo de clonagem natural ocorre em mamíferos e nós conhecemos como gêmeos, idênticos ou univitelinos. Esse tipo de clonagem se dá quando o embrião, no início do desenvolvimento, sofre uma divisão, originando 2 ou mais indivíduos geneticamente iguais. Sobre a clonagem reprodutiva, turma, temos que ela visa a produção de um indivíduo completo a partir de um pré-existente. Bem, o exemplo mais conhecido, é o da ovelha Dolly, que foi produzida a partir da transferência de um núcleo da célula da glândula mamária de uma ovelha doadora adulta para o oócito enucleado de uma ovelha receptora. De forma simples, foi aplicada uma técnica de transferência nuclear. Para isso, foi necessária a remoção do núcleo de um óvulo de uma ovelha doadora e a sua substituição para um núcleo de uma célula somática de outra ovelha. Após essa fusão, por meio de impulsos ao material genético inserido no óvulo vazio, ocorreu a diferenciação das células. O embrião resultante foi transferido para o útero de uma outra ovelha, gerando a famosa ovelha Dolly, com patrimônio genético idêntico da ovelha doadora da célula somática. E cabe ressaltar que, apesar do caso Dolly ter sido um experimento que obteve êxito, a maior parte das experiências com animais resultaram em aberrações genéticas ao longo das últimas décadas. Bem, turma, chegamos ao foco desse vídeo, a clonagem terapêutica. A clonagem terapêutica tem por finalidade a obtenção de células-troncos, a partir de blastocistos que não serão implantados no útero. Trata-se de um procedimento cujos estágios iniciais são idênticos aos da clonagem para fins reprodutivos. No entanto, o blastocisto será cultivado em laboratório para a produção de células-tronco, a fim de produzirem cópias de tecidos ou órgãos saudáveis para transplante. Pois bem, turma, na aplicação prática da clonagem terapêutica para o tratamento de doenças, tanto de animais como de seres humanos, ocorre inicialmente em similaridade à clonagem reprodutiva. A transferência nuclear do núcleo da célula somática retirada do doador no óvulo enucleado, procedendo com a fusão por meio do campo elétrico. No entanto,
em vez de inserir o óvulo, cujo núcleo foi substituído por um de uma célula somática, em um útero, deixa-se que ele se divida em laboratório, formando células para a fabricação de cópias saudáveis de diferentes tecidos ou órgãos, que poderão ser transplantados com a vantagem de evitar a rejeição, uma vez que se tratam de células do próprio doador. Turma, embora aparente ser cheia de vantagens essa técnica, ela possui também as suas limitações. Caso o doador for afetado por uma doença genética, este não poderia doar, pois a mutação patogênica causadora da doença estaria presente em todas as suas células. No uso de linhagens de célula-tronco de outro doador, enfrentaríamos o problema da compatibilidade entre o doador e o receptor. Além disso, ainda não se sabe se as células clonadas teriam a mesma idade do doador, que poderia sofrer de doenças senis, que é um processo patológico de envelhecimento, um declínio gradual no funcionamento do sistema do nosso corpo, respiratório, genital, urinário, imunológico. E, além disso, não se sabe sobre as questões também a respeito dessa reprogramação dos genes que poderiam inviabilizar o processo dependendo do tecido ou do órgão a ser substituído. Em resumo, por mais que haja motivos favoráveis à clonagem terapêutica, trata-se de uma tecnologia que necessita de muita pesquisa. No âmbito da legislação, a Lei 11.105, de março de 2005, vedou a prática da clonagem reprodutiva, permitindo somente a prática da clonagem terapêutica, possibilitando o estudo e o desenvolvimento de técnicas de tratamento para diversas doenças. Agora, turma, convidamos vocês a assistirem conosco uma reportagem da Globo News, que apresenta vários conceitos tratados no vídeo até aqui. Vamos lá? Agora são 5 horas e 26 minutos. Quando se fala em clonagem, muita gente pensa em cartão de crédito, na telefone celular, até em placas de carro. Mas quais são as novidades quando o assunto é clonagem de animais? É o que nós vamos saber nesse instante na coluna Traduzindo a Ciência de hoje. Está aqui o neurocientista Stevens Han para tirar todas as nossas dúvidas aqui no estúdio. Boa tarde, Stevens. Afinal de contas, em primeiro lugar, para começar, o que é clonagem? Pois é, clonagem vem do grego clon, que significa ramo. Seria uma cópia. No caso aqui do contexto de animais, seres humanos, a gente está falando de uma cópia idêntica em termos do material genético. Tá? Aqui estamos vendo os exemplos que o que seria o mais simples da gente entender clonagem é a gente pensar nos gêmeos idênticos. Gêmeos que vieram de um mesmo embrião, ou seja, de um óvulo fertilizado por um único espermatozoide, que se dividiu em algum momento e deu origem, então, a indivíduos idênticos aos gêmeos, tá? Só que no laboratório já é possível também você fazer clonagem. Isso, vamos ver o próximo, Renato, por favor. Desde 1958, tá? O pioneiro dessa história é o John Gurdon, que foi quem fez a primeira clonagem. E para isso ele usou o seguinte, ele usou essa tecnologia aqui, que é chamada transferência nuclear. Retira-se o material genético de um óvulo, depois você coloca o material genético do doador dentro desse óvulo, e esse óvulo começa a se dividir, e a partir daí, então, você tem um indivíduo, um embrião, que tem o mesmo material genético de quem doou aquele núcleo, tá? E por isso que chama transferência nuclear. Vamos ver o próximo, por favor. Quem fez isso, como eu disse, pela primeira vez foi um John Gurdon, em 1958. Então, a gente está falando de mais de 50 anos para você sofisticar essa técnica de clonagem a partir da transferência nuclear. Ele fez isso pela primeira vez com rãs. Vamos ver o próximo, por favor. Ele conseguiu clonar várias rãs idênticas ao doador de uma determinada célula e por isso ganhou o Prêmio Nobel em 2012 com essa tecnologia. Vamos ver o próximo. Bom, quando a gente fala em clonagem, não dá para não falar da ovelha Dolly. Ela viveu entre 1996 e 2003 e foi o primeiro mamífero clonado, foi a Dolly. A partir dessa tecnologia, você conseguiu clonar vários outros animais. Isso aqui é o Ian Hewlett, que foi quem criou a Dolly, isso na Escócia. E a partir dessa tecnologia, como eu disse, você hoje em dia consegue clonar porcos, consegue clonar bois, consegue clonar vacas, e você consegue, Sidney, com uma gotinha de sangue, clonar um camundongo, desde que a gotinha veio de um camundongo também. Isso aqui, a Dolly, ela está hoje em dia exposta no museu na Escócia. Vamos ver o próximo agora. Bom, talvez um dos animais que sejam mais curiosos em relação à clonagem são os cachorros. O primeiro animal clonado, o primeiro cão clonado foi em 2005.
E hoje em dia você tem alguns animais, não esses, mas da raça labrador, que foram clonados de um animal canadense, super farejador, e eles estão presentes em alguns aeroportos do mundo para tentar ajudar a combater terrorismo e também tráfico de drogas. Agora, tudo isso é muito delicado, né? Quer dizer, você citou muitos animais aí. Qual é a proposta para a clonagem humana? Pois é, na ideia, a proposta para os seres humanos é fazer a chamada clonagem terapêutica. A ideia é você criar tecidos idênticos ao do indivíduo doador. É diferente de você fazer uma clonagem reprodutiva. Tá? Eu tenho uma história interessante para contar em relação a isso. Próxima, Renato, por favor. Quem disse pela primeira vez que tinha clonado um indivíduo humano foi na verdade, um embrião humano, foi o Hwang Woo-suk, um coreano. Disse isso em 2004, mentiu. Foi uma fraude e ele foi, inclusive, preso por conta disso. Só que agora, em 2013, vamos ver o próximo. Esse pesquisador que, na verdade, nasceu no Cazaquistão, é a próxima imagem, é o Shukrat Mitalipov. E ele hoje em dia trabalha nos Estados Unidos. Ele foi o primeiro que conseguiu fazer uma clonagem de tecidos humanos com sucesso, isso ano passado. E esse ano, que foi, na verdade, há um mês atrás, que é a grande novidade. Vamos ver o próximo. É uma sofisticação da técnica dele para clonar tecidos de um idoso, de uma pessoa de 75 anos de idade. A ideia é você pega um óvulo, retira, mais uma vez, o material genético desse óvulo, coloca o material genético do indivíduo adulto, no caso desse idoso, e você então cria células-tronco que vão ter capacidade de formar qualquer tecido do corpo desse indivíduo. Então, se você combina essa tecnologia de clonagem terapêutica com a tecnologia de terapia celular, a expectativa é muito boa para a medicina regenerativa e para todos nós nos próximos anos. Não é o caso para hoje, né? Mas que não temos tempo mais. Mas tem uma discussão ética aí também. O medo das pessoas é que nem nos filmes, né? Que um cientista maluco possa ficar gerando seres humanos em série. Não é assim, né? Não, o ponto é, como eu disse, clonagem terapêutica. O ponto é você parar nesse estágio e aí retirar as células-tronco e criar tecidos que sejam idênticos ao do doador. Portanto, você acha viável, num ponto futuro, se clonar seres humanos? Por enquanto, não. Só uma parte, não é isso? A discussão da ciência, de quem faz ciência nessa área, não está se preocupando com isso no momento. A ideia é você criar tecidos, avançar na medicina regenerativa e conseguir, por exemplo, fazer o que a gente vai ver na última imagem, que é justamente você conseguir regenerar, por exemplo, um coração. Esse é um outro trabalho, a gente vai ver na próxima, que é um trabalho feito com macacos, onde você conseguiu regenerar 40% de um coração através da injeção de células-tronco. O colega disse que demorou a colocar porque não identificou o macaco. Isso é a parte interna. Isso é o coração do macaco, né? Tem o coração do macaco. Aqui em verde as células que foram transplantadas. E esse transplante de células-tronco, que seriam equivalentes a que poderiam vir clonadas, conseguiu recuperar esse coração. Então, se você combina a clonagem com terapia celular, você pode, de fato, recuperar, que nesse caso, um trabalho publicado agora, um coração. Professor, muito obrigado. Sexta-feira que vem estaremos de volta aqui, não é? Isso. Então, até lá. Até lá. Essa reportagem foi bastante interessante e elucidativa, não foi? Agora, para finalizarmos, convido vocês a assistirem o depoimento sobre clonagem terapêutica da bióloga, doutora e pesquisadora Luana Quilice, da Universidade de Brasília, que dá ênfase a um aspecto muito importante envolvendo esse tema e da bioética. Segue o vídeo. Boa tarde a todos, meu nome é Luana, sou bióloga, formada na Universidade de Brasília e também tenho mestrado e doutorado em Biologia Molecular, também pela Universidade de Brasília. Minha atuação na área, ela se restringiu à docência, além da pesquisa, e atualmente eu trabalho como analista em Ciência e Tecnologia na CAPES, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Bom, a respeito da temática de clonagem terapêutica, é um assunto assim que se tornou bem popular, né? Após a clonagem da Dolly, não sei a faixa etária da turma, mas no final dos anos 90, né? Mais especificamente 97. Então foi quando o assunto foi bastante debatido, se tornou assim de conhecimento mais público, né? E esse assunto ele envolve várias questões, inclusive questões bioéticas, né? A respeito de onde começa a vida, o que é vida, é certo, eu estou pegando um embrião que é uma vida e estou destruindo as células, né?
Eu acho que esse é o ponto mais debatido a respeito da clonagem para fins terapêuticos, né? Bom, então, primeiro, o que seria esse procedimento, né? Você pega um óvulo anucleado e um doador, uma célula doadora adulta, né? O núcleo de uma célula doadora adulta, né? Pode ser uma célula já com um potencial um pouco mais amplo de desenvolvimento, tipo um fibroblasto, ou uma célula já mais desenvolvida, por exemplo, uma célula de uma glândula mamária, né? E então você pega o núcleo dessa célula, retira e coloca no óvulo anucleado. E isso vai virar um embrião até que ele se desenvolva num blastocisto. Eu vou ter lá aquela massinha de células, e essa massinha de células vai ser a fonte para eu retirar as minhas células tronco embrionárias, né? E é importante a gente destacar esse conceito de células tronco embrionárias e células tronco adultas. As células tronco embrionárias, elas têm o potencial de virar qualquer célula do nosso corpo. Então eu consigo, retirando uma célulazinha, né, desse embrião, gerar um tecido cardíaco, um tecido cerebral, um tecido ósseo, né? Então ele tem um potencial extremamente amplo, né, ilimitado. E eu tenho as células tronco adultas, que são as células tronco que elas já têm um estágio mais avançado de diferenciação, né? Por exemplo, eu tenho células tronco do tecido ósseo, cartilaginoso, né? Que elas podem virar células referentes a esse tecido, né? Então, elas têm um potencial bastante limitado no sentido de atuações terapêuticas. Então, eu não posso pegar essa célula tronco adulta e tentar transformar no tecido cardíaco, por exemplo, né? Nunca trabalhei, nem estagiei nessa área, nunca trabalhei com embriões, né? A minha área de pesquisa sempre foi relacionada à pesquisa básica na área de biologia molecular, né? Mas o que eu considero, né? A gente tem que tirar um pouco desse viés religioso, que é o que acaba dando os entraves nas pesquisas, né? Por quê? Quando você cultiva esse embrião, as células desse embrião, no caso das células tronco embrionárias, você não vai implantar em nenhum momento no útero, né? Então, você não tem um bebê, você não tem uma vida, né? É a mesma coisa de você pensar nas clínicas de fertilização, mesmo, né? Clínicas de fertilização humanas, né? Quantos embriões os médicos fazem e implantam no útero para que eles vinguem? Os embriões que são feitos, inclusive, eles ficam lá congelados. E se tiverem autorização da família para serem descartados, eles vão ser descartados. Então, por que nesse caso é uma vida diferente, né? Se você for parar para pensar no que é vida, né? Então, aqui nós estamos falando de células, claro, células que, se você não desfizesse o embrião e fossem implantadas no útero, poderiam gerar um bebê. Mas também, até a gente voltando aí para o caso da Dolly, foram mais de 200 tentativas até que vingasse a Dolly. Então, até se eu quisesse gerar um bebê humano, não é assim tão simples, né? Tem alguns estudos do início dos anos 2000, 2002, 2004, se eu não me engano, que eles fizeram algumas comparações assim, dos tipos de células doadoras referentes ao percentual de casos positivos de você gerar uma vida, né? No caso de animais, né?
E esses resultados são bastante baixos, na taxa aí de menos de 5% de casos positivos. Então, mesmo que eu fizesse um embrião, implantasse ele num útero humano, ainda assim não vou dizer que eu geraria um bebê, né? Então, assim, aqui no Brasil, as pesquisas são bem mais avançadas com células tronco adultas, né? Células tronco embrionárias têm um pouco desse entrave de bioética, né? E mesmo com a lei de biossegurança, que se eu não me engano, 2003, 2004, essa lei de biossegurança ela tem algumas falhas conceituais, né? Que eles falam assim, você pode fazer pesquisa com células tronco pluripotentes, mas até que você gere essas células tronco, né, você tem que passar pelo estágio embrionário, né? Então, não faz nenhum sentido. Mas é um assunto que basicamente tem essa polêmica religiosa e considerando também que as questões para a gente avançar na ciência, e eu digo até questões de aporte de recursos para pesquisa, também são dependentes do governo. E qual que é a política do governo atualmente? Além de ser uma política bastante, como eu posso dizer, conservadora nesse sentido, é uma política também que não visa a ciência, né? Então a gente não tem tido muitos avanços, né? Pelo menos na última década, nos últimos 5, 6 anos, né? Mas é isso, é um assunto bastante interessante, mas que desde a época da Dolly não tem avançado tanto, né? E eu considero basicamente por esses entraves bioéticos. Então é isso. Obrigada aí pela oportunidade de falar a todos. E é isso aí, pessoal. Eu, Cecília Rafaela, e minha colega Carolina agradecemos demais a atenção da turma e agradecemos também ao professor Rafael Rossetto. Muito obrigada e até a próxima.